Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Notícias da Semana, o quadro onde a gente debate as principais notícias no Brasil e no mundo da última semana. Antes de começar, eu queria pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e se vocês gostam do meu trabalho e podem contribuir financeiramente, ajudar a partir do Pix que está aqui na tela, do link do Apoia-se que está na descrição ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. Bora lá? Bom, acho que a primeira notícia que todo mundo ficou boquiaberto essa semana foi da ameaça de um grupo neonazista ao Jones Manoel. No último dia 20 de agosto, Jones Manoel recebeu no seu e-mail ameaças de morte e chantagens acompanhadas de conteúdos racistas e nazistas. O ataque foi reivindicado por uma célula neonazista chamada Brigada Hitlerista Brasileira, que é ligada a uma organização neonazista internacional que existe desde 2015 e tem em vários outros países. O e-mail exigia pagamento de uma quantia em dinheiro e dizia que o Jones já estava na linha da bala há vários meses. Além da ameaça de morte, eles tinham informações pessoais do Jones, além de informações financeiras que obviamente foram obtidas de forma ilícita e estavam sendo utilizadas para ameaçar e intimidar o Jones. E esse fato pode mostrar para a gente que teve um crescimento nos grupos neonazistas aqui no Brasil. E, obviamente, isso também é culpa do Estado, que não pune pessoas que tenham esse tipo de pensamento. Enquanto racistas e nazistas se organizam livremente, camponeses, indígenas, quilombolas e até artistas são presos injustamente pelo Estado, mesmo que estejam lutando por terra, direitos ou até mesmo a própria dignidade. A ameaça do Jones não é um caso isolado e faz parte de uma crescente reacionária que a gente tem visto nos últimos anos. E eles expõem como as forças e os braços imperialistas podem atuar, inclusive no Estado brasileiro, através das Big Techs e através de vários outros serviços que são as empresas imperialistas que nos fornecem. E isso também é um reflexo do acirramento da luta de classes que tem acontecido nos últimos anos e que a gente está vendo o Jones surgindo como um nome importante dessa luta. E, obviamente, que tanto essa ameaça como a derrubada da rede dele do Instagram fazem parte dessas estratégias da direita para tentar diminuir o alcance do Jones, que está cada vez maior. Por isso, a mensagem aqui inicial desse vídeo é toda a solidariedade ao Jones. Não deixaremos impune essas ameaças. Estamos todos aqui com você. E, obviamente, o Jones já está cuidando disso também com advogados e tudo mais. Toda a solidariedade e aqui, racista e nazista não tem vez. A próxima notícia é para você aí, criador de conteúdo de esquerda que vive com medo e com receio de pedir dinheiro para se sustentar, para ajudar na produção de conteúdo. O ex-presidente Bolsonaro recebeu mais de 30 milhões em um ano enquanto cortava a verba dos serviços públicos. Segundo os dados, 19,2 milhões vieram de 1,2 milhão de transferências via Pix, sendo o PL, partido de Bolsonaro, o maior depositante, com 219 mil reais. 8,7 milhões vieram de resgate de investimentos, 1,3 milhão de operações de câmbio e 373 mil dos proventos do próprio ex-presidente. Dos gastos, constam que 18,3 mil foram reinvestidos. 7,5 milhões em transferências bancárias e 1,5 milhão em pagamentos de boletos. Além de despesas em previdência privada, escritórios de advocacia, empresas de engenharia, veículos de luxo e até arquitetos. Parte significativa desse dinheiro foi diretamente para os bolsos de Michele Bolsonaro e dos filhos de Jair Messias Bolsonaro, como Jair Renan e Eduardo Bolsonaro. Em meio a esse escândalo financeiro, alguns indícios que mostram que parte desse dinheiro foi para os bolsos do Eduardo Bolsonaro para financiar a ida dele dos Estados Unidos para pedir intervenção dos Estados Unidos no nosso país. Ou seja, enquanto eles acumulam milhões em dinheiro numa fortuna suspeita,
Além de Eduardo Bolsonaro ser deputado eleito no momento e estar ganhando dinheiro público para ir pedir intervenção estadunidense e taxação no Brasil, num claro movimento de lesa pátria. Enquanto no governo do Bolsonaro a gente estava sofrendo com preços de alimentos caríssimos, pandemia matando milhares de pessoas diariamente, o Bolsonaro e sua família estavam tendo uma vida de luxo financiada com o dinheiro público. E segundo relatórios da Polícia Federal, as movimentações financeiras do ex-presidente Bolsonaro podem se enquadrar em lavagens de dinheiro e outros crimes, demonstrando a hipocrisia da direita e desmentindo essa história de que só a esquerda tem corrupção. A cada dia, novas informações mostram a verdadeira face da família Bolsonaro, que move contas milionárias, em conluio com militares golpistas, com igrejas neopentecostais e com uma base reacionária sustentada pela extrema-direita internacional. Mas, obviamente, que a gente não pode confiar no STF e no Congresso para punir eles de fato. Porque, historicamente, a gente sabe que essas instituições são cúmplices desse sistema que produziu e ainda protege figuras como Bolsonaro e seus filhos. É preciso mobilização popular e organização da classe trabalhadora, exigindo a punição dos responsáveis pelo 8 de janeiro, da família Bolsonaro e cassação do Eduardo Bolsonaro pelo crime de lesa pátria que ele está cometendo, pedindo sanções para o Brasil agora. Essa próxima notícia também escancara a corrupção da direita e que ela não só acontece nas instituições públicas como muita gente acredita. Sidney Oliveira, o bilionário fundador da empresa Ultrafarma, foi preso em São Paulo pela participação num esquema de corrupção que desviou mais de 1 bilhão dos cofres públicos. Juntamente com outros empresários, estão sendo apuradas empresas como Fast Shop, Oxo e Calunga, pois eram convenientes com o desvio de dinheiro. Sidney pagava propina para fiscal da Secretaria da Fazenda para fraudar processos, sonegar impostos e receber restituições tributárias indevidas. O esquema era tão absurdo que o fiscal utilizava sua mãe, uma professora aposentada, como laranja em empresas de fachada, que a tornaram bilionária em apenas 2 anos. Esse episódio escancara como a narrativa de que a corrupção só acontece nos setores públicos é uma mentira. O que acontece é que a instituição do Estado está na mão de uma elite burguesa que domina há séculos o nosso país. São empresários como o Sidney que corrompem agentes públicos para conseguir lucros orbitantes, drenando recursos que deviam estar sendo destinados à saúde, à educação, transporte, segurança. E essa não foi a primeira vez que o Sidney cometeu algum crime. Lá nos anos 90, antes de ser bilionário e garoto propaganda da Ultrafarma, ele já havia sido condenado à prisão por 2 vezes. Uma por receptação de medicamentos roubados e outra por falência fraudulenta. Um golpe clássico da burguesia para lesar os trabalhadores. E como uma pessoa com um histórico criminal desse conseguiu chegar a ser um dos maiores empresários e hoje em dia ser um bilionário? A resposta é simples. O sistema judiciário burguês foi feito para encarcerar a população preta e periférica que rouba para comer, enquanto garante a impunidade e até mesmo recompensa ricos que roubam bilhões. O próprio sucesso da empresa Ultrafarma já é emblemático, porque eles ficaram ricos através do uso da lei dos genéricos, que seria em tese para favorecer o povo e não empresas, mas que foi transformada em uma máquina de lucro para a burguesia. Seguindo a cartilha do Estado em serventia da elite burguesa, no dia 22 de agosto, o Poder Judiciário concedeu habeas corpus para o empresário, perdoando uma fiança de 25 milhões de reais. E para justificar o perdão, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a fiança é desproporcional, já que o empresário não teria condições de pagar. Lembrando que ele é bilionário, né? E a gente sabe a diferença entre 1 bilhão e 1 milhão. Além de transformar a liberdade em uma mercadoria inacessível. Mas no sistema que a gente vive,
se existe a possibilidade de pagamento pela liberdade através de multa e fiança, isso quer dizer que a lei só vai punir quem não puder pagar, ou seja, os pobres periféricos. A prisão e depois soltura do Sidney Oliveira é a prova de que no capitalismo não se acumula bilhões trabalhando honestamente. As grandes fortunas nascem do crime, de heranças, da exploração da força de trabalho alheio e do furto de cofres públicos. Ou seja, mais uma vez, cabe a nós, da classe trabalhadora, nos organizarmos politicamente para superar esse sistema que é profundamente corrupto em si e construir uma democracia popular de fato. E a próxima notícia, para a alegria da Nutri aqui, é que o Conitec rejeitou a inclusão das canetas emagrecedoras no SUS. Obviamente não vai ser com a justificativa que eu gostaria, porém já é algum avanço. A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias ao Sistema Único de Saúde. E ela recomendou que o Ministério da Saúde não inclua as canetas emagrecedoras nos medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS. O pedido de incorporação da liraglutida e da semaglutida, que são os princípios ativos dos medicamentos análogos ao GLP-1, mais conhecidos como canetas emagrecedoras, foi feito pelas fabricantes dessas canetas emagrecedoras. As empresas Novo Nordisk, fabricante do Wegovy, que obviamente tinha segundas intenções em incluir esse medicamento no SUS. Porém, segundo a Conitec, a inclusão desses medicamentos na rede pública de saúde teria um impacto financeiro de 8 bilhões anuais. Além disso, o comunicado da Conitec destacou que existe uma parceria entre a Fiocruz e a farmacêutica EMS para a produção desses medicamentos análogos ao GLP-1 aqui no Brasil. Isso tudo com a justificativa de aumentar a oferta de genéricos dessas canetas, estimulando a concorrência para diminuir o preço e ampliar o acesso da população a esse tratamento, assim fortalecendo as condições para a incorporação dessa nova tecnologia no SUS. Desde junho desse ano, as farmácias têm retido as receitas que indicam o uso de canetas emagrecedoras. Decisão por um controle mais rigoroso na prescrição desses medicamentos foi tomada pela diretora colegiada da Anvisa. E em nota, a agência disse que essa medida tem como objetivo proteger a saúde da população brasileira, especialmente porque foi observado um número elevado de efeitos colaterais causados pelo uso indiscriminado dessas canetas emagrecedoras. Outras entidades, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica já tinham falado do risco do uso indiscriminado dessas canetas e defendiam a retenção das receitas dessas canetas na hora da compra. E eles alegaram que o uso indiscriminado das canetas pode tanto fazer mal para a saúde da população, quanto impedir que pessoas que realmente precisam desses medicamentos tenham acesso a eles. Ou seja, não é para sair todo mundo usando o Ozempic, Mounjaro, Wegovy, como a gente tem visto por aí. Os estudos sobre esses medicamentos ainda são muito recentes. A gente não sabe o quanto esses remédios afetam o nosso organismo a longo prazo e eles não são para uso de qualquer pessoa indiscriminadamente, porque inclusive podem fazer com que pessoas que precisam não tenham acesso a esse remédio. A gente tem um vídeo aqui no canal só falando sobre os análogos do GLP-1. Eu vou deixar aqui o card para vocês, se vocês quiserem assistir, se aprofundar. Mas também vai ter vídeo ensaio no canal sobre isso em breve, então fiquem de olho. E se você chegou até o final desse vídeo, já queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente, tem o Pix aqui na tela, na descrição tem o link do meu Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos da área de membros. É isso, beijos e até a vitória!